Encontre toda a sorte que você precisa para ganhar muito dinheiro com esse clamor a São Kono. Você já imaginou uma oração tão poderosa que lhe dará toda a sorte que você precisa para resolver todos os seus problemas financeiros, através da intercessão de São Kono? Uma oração capaz de atrair sorte inacreditável, abrir caminhos financeiros, quitar dívidas e ainda proteger contra inimigos e tentações? Então permaneça aqui, pois o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua vida. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Kono, neste momento em que minha alma se abre diante de Deus, eu clamo pela tua intercessão como amigo celestial e protetor daqueles que buscam uma vida plena, digna e abençoada. Meu coração se eleva ao Criador, mas faço isso na certeza de que tua presença ao lado dele torna minhas palavras mais fortes, mais sinceras e mais acolhidas. Porque foste escolhido para ser um exemplo de fé, simplicidade e confiança, volta teus olhos para mim que sigo na caminhada terrena, enfrentando desafios, lutas diárias, batalhas internas e externas, carregando em minha mente o desejo profundo de alcançar prosperidade, sucesso e oportunidade em minha carreira profissional. Sei que a vida do homem é feita de escolhas e de caminhos, mas também sei que o toque divino abre portas que pareciam fechadas, apresenta ocasiões que pareciam impossíveis e transforma destinos que pareciam limitados. Por isso clamo que intercedas junto a Deus para que meus passos se alinhem ao destino que me conduz à realização profissional, à conquista de oportunidades que me permitam avançar com confiança e segurança, sem que a sombra do medo ou da incerteza se debruce sobre meu coração. São Kono, venho diante de ti com a alma sedenta por prosperidade, não apenas como acúmulo de bens materiais, mas como sinal de que minha dedicação e minha fé encontram resposta na abundância que vem do Senhor. Desejo que meus talentos e capacidades sejam multiplicados, que minhas ideias tenham espaço para serem valorizadas, que cada porta que pareça inacessível se abra diante do meu caminhar, que a sorte me acompanhe em negociações, contratos, entrevistas e oportunidades inesperadas, permitindo que eu construa um futuro sólido e próspero. Peço que intercedas para que minha mente seja iluminada pela sabedoria divina, para que eu consiga discernir quando agir e quando esperar, quando falar e quando silenciar, quando investir e quando guardar, quando abraçar uma nova oportunidade e quando recusar aquilo que pode não vir da vontade de Deus. Que eu nunca seja enganado por ilusões passageiras, mas que o brilho verdadeiro da graça divina esteja sempre em meu horizonte. São Kono, fiel amigo e intercessor, clamo para que a sorte seja aliada em meus caminhos, que oportunidades surjam de onde menos espero, que encontros marcados pela providência divina me aproximem de pessoas que possam contribuir para o meu avanço e que, ao mesmo tempo, eu também seja instrumento de transformação para aqueles que cruzarem meu destino. Que minhas mãos encontrem trabalho justo e próspero, que meus projetos tenham aceitação, que minhas ideias gerem frutos abundantes, que o dinheiro venha em quantidade suficiente não apenas para o sustento, mas para o progresso, a estabilidade e o futuro. Peço-te que me auxilies a afastar todo olhar de inveja, toda palavra de derrota, todo desejo de queda lançado contra mim, e que esses intentos sejam transformados em bênçãos ainda maiores. Que cada vez que alguém desejar minha ruína, Deus transforme esse desejo em degraus que me elevem ainda mais alto. Que cada vez que uma porta se fechar, 7 novas se abram diante de mim. Que o dinheiro que circula neste mundo encontre caminhos para chegar até minhas mãos de maneira justa, honesta e abençoada, e que eu saiba administrar cada recurso com sabedoria, multiplicando em benefício meu e dos que me cercam. Que minha carreira profissional seja construída sobre o alicerce da fé e da confiança em Deus, guiada por tua intercessão e protegida pela providência divina. Que eu seja lembrado, reconhecido e valorizado em meu ambiente de trabalho, que seja visto como exemplo de dedicação e que minha presença seja sempre associada a resultados positivos e abençoados. Que oportunidades inesperadas apareçam, que convites importantes surjam, que o olhar de quem tem poder de decisão seja direcionado a mim, enxergando em meu potencial uma luz que merece espaço e crescimento. São Kono, sei que tua devoção sempre esteve ligada à proteção contra a pobreza e à busca pela prosperidade. Por isso,
Invoco tua ajuda diante de Deus para que eu jamais caia em necessidade extrema, para que o dinheiro nunca falte em minha mesa, para que minha vida financeira seja marcada pela abundância e para que escassez não se aproxime de minha realidade. Que as dívidas sejam eliminadas, que cada pagamento seja realizado em tempo oportuno, que os recursos sempre estejam presentes para manter uma vida estável, livre de amarras que prendem o coração à preocupação excessiva. Que, sob tua intercessão, minha vida seja cercada de sorte e sucesso, que eu possa testemunhar milagres no campo profissional, que propostas surjam sem que eu precise buscar de forma ansiosa, que chamadas e mensagens tragam notícias de progresso, que contratos cheguem às minhas mãos com termos vantajosos, que clientes sejam fiéis, que parceiros de trabalho sejam corretos e que colegas de profissão sejam fontes de inspiração em vez de rivalidade. Peço que me acompanhes também nos momentos de dúvida, quando a mente se enche de pensamentos de incapacidade ou de medo. Que tua presença me recorde de que Deus abre caminhos impossíveis, e que aquele que confia no céu jamais fica desamparado. Dá-me resiliência, mas também dá-me sorte, pois sei que muitas vezes não basta ter habilidade, é preciso estar no lugar certo, no momento certo e com as pessoas certas. Que a sorte, guiada pela providência divina, sempre coloque meu nome, minha imagem e minhas ações no cenário exato onde o sucesso se concretiza. São Cono, intercede para que a inveja seja afastada, para que a malícia não encontre espaço em meu ambiente profissional, para que palavras de calúnia não tenham peso, para que más intenções se convertam em oportunidades ainda maiores. Que nada consiga me parar, pois sei que com a bênção de Deus e tua intercessão o impossível se torna realidade. Assim, diante do trono divino, entrego a ti minhas esperanças, meus desejos e minha vida profissional, certo de que tua intercessão abrirá caminhos e trará resultados que meus olhos ainda não viram, mas que meu coração já sente pela fé. Sei que ao teu lado, São Cono, terei não apenas trabalho e recursos, mas prosperidade abundante, reconhecimento merecido e oportunidades que ultrapassam qualquer expectativa humana. São Cono, diante do Deus Altíssimo, venho abrir meu coração com toda a sinceridade de homem que busca no céu a ajuda que não encontra sozinho na terra. Sei que muitos caminhos se tornam incertos e que, muitas vezes, a sorte parece fugir quando mais se espera dela. Mas neste momento clamo por tua intercessão para que a sorte se torne presença constante em minha vida e que eu experimente vitórias tão grandiosas que minha mente jamais teria ousado imaginar. Que minha voz chegue até o trono divino por teu intermédio, levando com ela não apenas meu desejo, mas também minha fé de que tudo é possível quando o céu decide agir a favor daquele que confia. São Cono, intercessor tão lembrado por aqueles que acreditam em milagres inesperados, olha para mim e leva diante de Deus meu pedido sincero para que, em meus jogos e apostas, a sorte seja algo inacreditável, tão surpreendente que meus olhos se encham de alegria ao contemplar o que parecia impossível. Que cada número escolhido se alinhe com o resultado final, que cada carta se apresente da maneira mais favorável, que cada jogada seja iluminada por uma sorte que não vem do acaso, mas de uma providência celestial que guia tudo com sabedoria. Que meus passos sejam guiados para os momentos certos, que minhas mãos escolham com exatidão o bilhete, o número ou o lugar certo, que minha mente receba clareza suficiente para intuir decisões certeiras e que tudo isso seja envolvido por uma sorte descomunal, capaz de transformar uma simples aposta em um marco de mudança em minha vida. Que minha sorte não seja comum, mas extraordinária, que seja tão abundante que outros reconheçam que só poderia vir de um toque divino. Peço que, em cada tentativa minha, a sorte esteja presente como uma chama que ilumina meu caminho, afastando o azar, a perda e a frustração. Que cada obstáculo seja vencido com naturalidade, que cada expectativa se realize de modo surpreendente e que minha confiança em Deus se fortaleça diante das vitórias conquistadas. Que a sorte se manifeste não apenas em pequenas conquistas, mas em resultados grandiosos que transformem minha vida financeira de maneira radical, me permitindo sair de qualquer limitação e alcançar estabilidade, fartura e prosperidade. São Cono, intercede diante do Criador para que a sorte me acompanhe em cada escolha, em cada número, em cada momento decisivo,
e que eu consiga testemunhar vitórias tão extraordinárias que se tornem exemplo da generosidade divina. Que a sorte esteja não apenas presente, mas seja avassaladora, capaz de me levar diante de todos que duvidaram, mostrando que a fé tem poder de mover até aquilo que parecia improvável. Que meus ganhos sejam abundantes e constantes, que as apostas que eu fizer não sejam apenas tentativas vazias, mas ocasiões de triunfo que me permitam acumular dinheiro e alcançar a liberdade financeira que tanto desejo. Que minha vida seja transformada por essa sorte inacreditável, que meus bolsos estejam sempre cheios, que meus dias sejam acompanhados de vitórias e que meus caminhos nunca mais sejam marcados por perdas, mas sim por ganhos que surpreendem. Que a sorte venha como corrente imparável, atravessando tudo que antes me limitava, mudando completamente meu destino e me levando a um patamar onde escassez não mais exista. Que cada jogada seja marcada por um brilho especial, que cada resultado se incline ao meu favor, que cada momento de decisão seja acompanhado pela mão invisível do céu que me direciona para a vitória. Que, assim como a abundância de Deus não conhece limites, minha sorte também não conheça fronteiras e se manifeste de forma tão inacreditável que eu seja constantemente lembrado de que esta graça só foi alcançada porque Sonkono intercedeu por mim. Peço também que toda inveja, todo olhar negativo e todo desejo contrário sejam anulados, que nada seja capaz de atrapalhar a realização desse milagre em minha vida. Que apenas bênçãos me acompanhem, que apenas vitórias se multipliquem e que apenas a alegria seja meu testemunho diante de todos que me cercam. Que cada ganho não seja apenas um prêmio material, mas também um sinal de que Deus olha por mim e me permite, por tua intercessão, experimentar uma abundância inacreditável. Sonkono, sei que tua vida foi marcada pela simplicidade e fé, mas também sei que muitos recorrem a ti justamente por acreditarem que, em teu coração, existe compaixão por aqueles que desejam mudar de vida por meio da sorte e da prosperidade. Por isso, peço-te com confiança que olhes para mim e leve diante do Senhor minha necessidade de experimentar vitórias grandiosas em meus jogos e apostas, transformando minha realidade financeira e trazendo para mim a vida abundante que tanto desejo. Que cada bilhete em minhas mãos seja abençoado, que cada número sorteado esteja alinhado com minha escolha, que cada aposta seja caminho de triunfo, que cada expectativa se concretize em vitória. Que eu não conheça o amargor da derrota, mas sim a alegria da vitória repetida, constante e surpreendente. Que minha vida seja testemunho da sorte inacreditável que só pode vir por tua intercessão e pela graça divina. Assim, confiante e firme, faço esta oração diante de Deus com tua presença, Sonkono, crendo que milagres acontecerão em minha vida, que a sorte inacreditável me acompanhará e que meus dias serão preenchidos por vitórias surpreendentes que mudarão para sempre meu destino. Hoje me coloco em oração diante de Deus pedindo tua intercessão, sabendo que és lembrado por tantos como auxílio em momentos de necessidade material, esperança em tempos de aperto e refúgio para quem clama por transformação em sua vida financeira. Venho como homem que reconhece suas limitações, que sabe o quanto é difícil caminhar quando as dívidas pesam sobre os ombros, quando as cobranças parecem não ter fim e quando a mente se encontra cansada pela preocupação constante de não conseguir pagar o que é devido. É por isso que levanto esta prece pedindo que leves ao Altíssimo meu desejo de libertação desse peso, para que eu alcance uma vida serena, equilibrada e livre das correntes que me prendem ao fardo das dívidas. Sonkono, intercessor fiel, olha para mim que anseia pela paz de um futuro sem cartas de cobrança, sem telefonemas que trazem ansiedade, sem o medo de abrir uma conta e ver apenas números vermelhos que sufocam a esperança. Diante de Deus, peço que me ajudes a encontrar o caminho que me conduza a quitar cada dívida, uma por uma, até que nada mais permaneça como sombra em minha vida financeira. Que eu seja capaz de cumprir com todas as obrigações, que cada valor devido seja pago, que cada credor receba o que lhe pertence e que, em pouco tempo, eu possa olhar para trás e ver apenas a vitória de alguém que conseguiu sair da opressão das dívidas para caminhar em liberdade. Intercede, Sonkono, para que as oportunidades certas apareçam em minha vida, para que portas se abram e recursos venham em quantidade suficiente para que eu pague o que devo sem me perder em novas dívidas, sem cair em armadilhas de engano ou ilusões de promessas fáceis.
que eu saiba administrar cada recurso recebido com inteligência, que nada seja desperdiçado, que minha mente esteja atenta para evitar gastos desnecessários, e que o dinheiro que entrar em minhas mãos seja direcionado para quitar aquilo que ainda me prende ao passado. Clamo para que toda ansiedade seja substituída pela paz, para que todo medo seja vencido pela confiança e para que toda humilhação que acompanha as dívidas se converta em dignidade. Sei que as dívidas machucam não apenas o bolso, mas também a alma de quem deseja viver tranquilo e não consegue, pois a cada novo dia surgem cobranças que roubam a alegria e a esperança. Por isso, São Kono, intercede por mim diante do Criador para que eu seja libertado desse peso, para que a abundância divina me alcance e para que minha vida seja transformada pela graça de Deus. Que, assim como o Senhor multiplica os talentos dos que confiam, minha vida seja tocada pela multiplicação de recursos que me permitam quitar o que devo e ainda construir um futuro próspero. Que cada dívida seja eliminada como se nunca tivesse existido, que cada credor aceite meu pagamento e que nada fique pendente em meu nome. Que minha reputação seja restaurada, que minha vida financeira seja limpa e que meu nome volte a ser lembrado com respeito, sem manchas, sem restrições, sem pesos que impeçam novas oportunidades. São Kono, peço que me ajudes a encontrar sorte inesperada, oportunidades que venham de onde menos imagino, ganhos que me permitam transformar minha vida. Que surjam possibilidades de quitar dívidas de forma rápida, sem longas esperas, sem prazos que me angustiem, mas com soluções práticas e reais, para que a tranquilidade volte a reinar em minha vida. Que minha mesa tenha fartura, que minha casa seja lugar de abundância e que meu coração encontre descanso ao ver que todas as dívidas se tornaram parte do passado. Que toda palavra de derrota ou desejo contrário lançado contra mim seja transformada em vitória, que toda inveja seja anulada e que nada seja capaz de impedir que eu alcance minha liberdade financeira. Que o dinheiro venha até mim em abundância, de maneira honesta e justa, que cada recurso seja usado para quitar o que devo e que, depois disso, eu viva sem medo de cobranças, sem noites em claro pensando em como pagar, sem dias de angústia calculando valores que não consigo alcançar. Que o Senhor, por tua intercessão, me conceda a chance de reorganizar minha vida, de colocar em ordem tudo que está fora de lugar, de equilibrar minhas finanças de modo que o presente seja estável e o futuro seja promissor. Que nada me falte e que, ao mesmo tempo, eu tenha sempre o suficiente para pagar o que devo e ainda viver com dignidade, sustentando minha casa, meus sonhos e meus projetos. São Kono, santo lembrado como protetor dos que clamam pela prosperidade, leva diante de Deus meu pedido sincero, que eu consiga quitar todas as dívidas que me pesam, que eu viva livre de cobranças financeiras e que minha vida seja marcada não pela escassez, mas pela abundância. Que minha história seja transformada, que o peso das dívidas se converta em testemunho de vitória e que eu jamais volte a cair em situações que me prendam ao sofrimento da falta de recursos. Que, com tua intercessão, eu viva dias de alegria ao ver cada dívida sendo eliminada, dias de tranquilidade ao perceber que não existe mais cobrança alguma sobre mim, dias de abundância ao sentir que o dinheiro circula livremente em minha vida, sem obstáculos, sem atrasos e sem faltas. Que cada oração que faço seja ouvida pelo Criador e que, por tua presença diante dele, minha vida financeira se torne exemplo de milagre e vitória. Assim oro, com fé inabalável, acreditando que tu, São Kono, intercedes por mim diante de Deus e que, em breve, viverei a realidade que tanto almejo, a vida livre de dívidas, de cobranças, de fardos, e repleta de serenidade, prosperidade e dignidade. São Kono, hoje me coloco diante de Deus com meu coração cheio de confiança, abrindo minha alma em busca daquilo que sei que pode transformar não apenas o presente, mas também o futuro. Como homem, sei das responsabilidades que carrego, da necessidade de sustentar minha vida, cuidar de meus compromissos e fazer com que o dinheiro não seja apenas suficiente, mas também uma chave que abre portas para novas conquistas. Venho, portanto, pedir que leves ao Senhor meu desejo sincero de ter sorte e sabedoria, pois compreendo que o dinheiro, quando bem utilizado, pode ser caminho de prosperidade, tranquilidade e segurança. São Kono, tu que sempre foste lembrado como intercessor em causas de abundância,
volta teu olhar para mim e leva diante do Altíssimo minhas necessidades materiais. Que em meus dias, eu consiga unir duas dádivas que mudam destinos, a sorte que coloca oportunidades em minhas mãos e a sabedoria que me permite administrá-las com equilíbrio. Que eu não dependa apenas de ganhos ocasionais, mas que saiba transformar cada valor que recebo em multiplicação justa e honesta, em bens que sustentem minha vida, em reservas que me protejam e em recursos que me façam viver sem medo da escassez. Que a sorte seja presença constante, fazendo com que situações inesperadas tragam soluções, que negócios rendam mais do que o esperado, que investimentos sejam certeiros e que cada oportunidade apareça em meu caminho como resposta da providência divina. Que portas se abram para que eu alcance chances de prosperar, que pessoas certas se aproximem para somar em meu avanço e que negócios sejam concluídos com ganhos grandiosos. Que minha vida financeira não seja marcada por tropeços, mas por vitórias que se repetem, confirmando que tua intercessão me acompanha. Ao mesmo tempo, peço que a sabedoria esteja sempre presente em minha mente, iluminando minhas escolhas, mostrando quais caminhos seguir e quais evitar, dando clareza quando eu tiver de tomar decisões rápidas e equilíbrio quando a ansiedade quiser falar mais alto. Que minha visão vá além do imediato, enxergando também o futuro, organizando recursos de modo que nada falte e que a abundância seja não apenas conquistada, mas também preservada. Que eu aprenda a usar bem cada ganho, sem desperdícios, sem ilusões, sem permitir que o dinheiro escorra por entre meus dedos, mas sim que ele permaneça e se multiplique. São Cono, leva ao trono de Deus meu desejo de prosperar, de viver sem dívidas, de conquistar estabilidade e de experimentar a paz que só existe quando se sabe que há recursos suficientes para manter a vida em ordem. Que a sorte me acompanhe ao sair de casa, ao fechar um negócio, ao apostar em uma ideia, ao confiar em um contrato, ao arriscar em uma oportunidade. Que essa sorte seja tão constante que até os que duvidam reconheçam que existe algo maior guiando meus passos. E que a sabedoria, por sua vez, seja como lâmpada que ilumina cada caminho, impedindo que eu caia em armadilhas, afastando de mim pessoas que desejam me enganar, livrando-me de escolhas ruins e guiando-me para alternativas que me tragam apenas prosperidade. Que minha mente esteja aberta, ágil e preparada, capaz de aprender com rapidez, de interpretar sinais e de perceber quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. Que o dinheiro não apenas chegue, mas também permaneça, trazendo estabilidade, segurança e capacidade de conquistar mais. Que a sorte coloque em minhas mãos aquilo que muitos chamam de acaso, mas que eu sei ser providência divina, e que a sabedoria faça com que cada ganho seja multiplicado e utilizado da melhor maneira possível. Que minha vida seja marcada por essa dupla graça, sorte para conquistar e sabedoria para cuidar. São Cono, intercede diante de Deus para que eu tenha sempre a sorte de estar no lugar certo, no momento exato, diante das pessoas corretas, e que cada encontro seja uma oportunidade de prosperidade. Que minha vida profissional seja impulsionada por sucessos inesperados, que minhas iniciativas sejam reconhecidas e recompensadas, que minhas decisões financeiras sejam acertadas e que eu nunca me perca em caminhos de perda ou engano. Que todo olhar de inveja seja neutralizado, que nenhuma palavra negativa tenha poder sobre mim, que nenhuma tentativa de prejudicar minha vida financeira encontre espaço em minha realidade. Que apenas bênçãos se multipliquem, que apenas boas notícias cheguem até mim e que apenas oportunidades de progresso se aproximem. Que a cada novo dia eu acorde com a confiança de que a sorte continua a me acompanhar e que a sabedoria segue guiando meus passos. São Cono, santo lembrado por tantos como protetor em momentos de aflição material, eu peço tua intercessão para que minha vida seja transformada. Que eu tenha dinheiro suficiente não apenas para sustentar o presente, mas também para construir um futuro sólido, próspero e abundante. Que minha casa seja lugar de fartura, que meus negócios sejam frutíferos, que minhas mãos nunca se fechem para a oportunidade de ajudar e que meu coração viva em paz, sabendo que minhas necessidades estão todas atendidas. Assim, faço esta oração com fé, certo de que tu, São Cono, levas cada palavra diante do Senhor e que Ele, em sua infinita bondade, me dará a sorte e a sabedoria que tanto preciso para cuidar e ganhar mais dinheiro,
transformando minha vida em um testemunho de vitória e prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.